Então é isso. Vamos lá, fazer a gravação de novo, né? Porque eu acabei de gravar e não gravou nada. Tirar um ponto só. Então a gente vai discutir derrame pleural, né? Na verdade, né, transtornos na pleura e mediastino. A gente vai discutir derrame pleural e pneumotórax aqui nesse vídeo, né? Vou tentar trazer discussão sobre sobre os dois pontos ou separar os vídeos. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas a gente vai iniciar por derrame pleural. Então, num primeiro momento, a gente tem que entender as estruturas acometidas, né? De que estruturas a gente está falando em derrame pleural. Então, a gente tem a pleura parietal e pleura visceral. A visceral colada nos pulmões e a parietal colada na caixa torácica. Entre essas duas pleuras, a gente tem um espaço que é virtual, né? Usualmente, ele contém de 10 a 20 ml de líquido. O que é esse líquido? É um transudado fisiológico, né? Ele não tem proteína, contém um conteúdo baixíssimo de proteína e baixíssima celularidade, etc. Né? E esses são os grandes pontos. Né? Que a gente vai ter no derrame pleural? Um acúmulo de líquido nesse espaço. Né? Então, esse líquido que era normal, ele deixa de ser. Ele pode ser o mesmo líquido, né? Ele ainda pode ser um líquido normal, e aí onde a gente vai achar o exudato, né? O líquido exudativo. Ou ele pode ser um líquido anormal, transudado, ou ele pode ser um líquido anormal e vai ser um líquido exudativo, né? Essa é a grande diferença aqui na nossa discussão, né? Essa é a primeira diferenciação que a gente vai fazer em relação a esses casos, né? Então, no primeiro ponto, observar os sintomas clínicos do paciente, obviamente, né? Se os sintomas forem muito sugestivos de CC, tem alguns achados radiológicos que, inclusive, dispensam a necessidade de fazer toracocentese, mas a gente vai ter um fluxogramazinho ali que ajuda a entender melhor qual que é o conceito, né? Qual que é o caminho para identificar qual que é a causa de base, qual que é a causa desse derrame, né? Então, o que a gente tem no derrame pleural? Um acúmulo excessivo de líquido no espaço pleural. Pode acontecer por uma maior produção desse líquido, né? Uma maior entrada de líquido ou uma diminuição da remoção desse líquido. Né? Então a gente sabe que a gente tem os vasos linfáticos ali que removem o líquido, os canais linfáticos podem absorver às vezes 20 vezes mais do que o líquido que é fisiologicamente produzido, ou seja, né, numa produção excessiva de líquido com 19 vezes, por exemplo, mais do que o líquido normal, numa insuficiência cardíaca congestiva, em que a gente tem aí essa formação de edema, mas não chega a ter o derrame, quer dizer que os canais estão funcionando normalmente, estão absorvendo esse líquido. Né? Em relação à etiologia, é basicamente isso, né? A gente tem a produção maior do que a absorção do líquido. A abordagem diagnóstica, né? Qual que é o conceito? Então, exames de imagem do tórax identificam a extensão do derrame e se ele é bilateral ou unilateral, como ele acomete os, os pulmões, né? Ultrassonografia de tórax bastante útil aí, substitui a radiografia endocúbito lateral, inclusive, e ultrassonografia de tórax, inclusive, é útil à beira-leito, né? Então, se a gente tem essa possibilidade, pode fazer análises ultrassonográficas em vários momentos para poder admirar a evolução dessa coleção. E aí o grande ponto aqui é tentar determinar a causa. Num primeiro momento, a gente precisa identificar se é um derrame pleural transudativo ou um derrame pleural exudativo, né? Derrame pleural transudativo, as principais causas são insuficiência ventricular esquerda e cirrose, e exudativo tem diversas causas, né? Mas a gente vai citar as causas de acordo com a sua incidência, então pneumonias bacterianas, neoplasias malignas, infecções virais e embolia pulmonar. Lembrar que embolia pulmonar pode apresentar um líquido transudativo ou exudativo, e aí tem uma consideração a fazer em relação a esse tema. E aqui a gente vem para um algoritmo para o diagnóstico do derrame pleural. Né? Então, derrame pleural identificado. Quais são os primeiros passos? Então, a gente viu ali na radiografia de tórax ou no SG um derrame pleural. Realizar toracocentese diagnóstica e determinar níveis pleurais de LDH, né, lactato desidrogenase,
e proteínas, né? E a gente vai ter os critérios de Light citados aqui embaixo. Então, critérios de Light quais são, basicamente? A gente vai comparar os níveis de LDH e de proteínas do líquido pleural com os níveis séricos. Então, se a gente tiver um aumento, dessa relação, se essa relação, por exemplo, de proteínas no líquido contra proteínas no soro for maior do que 0,5, é um critério preenchido. Se a gente tem o LDH no líquido pleural maior do que, em comparação com o LDH do soro, essa relação com o LDH do soro, essa relação for maior do que 0,6, critério preenchido. Ou então, se o LDH no líquido pleural for mais do que 2/3 acima do limite superior normal do soro, no caso em que não tenha sido realizado uma análise do soro de fato. Então, o acadêmico ali, ou a pessoa não realizou análise do sangue periférico e a gente precisa de uma referência. Então, a referência são 2/3 do limite superior normal no soro. Então, a gente tem 3 critérios aqui. Cada um desses critérios, então, se o paciente preencher qualquer um desses critérios, a gente já identifica como derrame pleural exudativo. Então, se não preenche os critérios, é um transudato, a gente trata a causa de base, identifica a causa de base e trata, insuficiência cardíaca, cirrose ou nefrose. E se for um exudato, se algum desses critérios foi preenchido, é um exudato, a gente tem que fazer outros procedimentos diagnósticos, como medir glicose no líquido pleural, enviar o líquido pleural para a citologia, fazer contagem diferencial de células, enviar para coloração e cultura do líquido pleural, marcador de tuberculose no líquido pleural. Esse ponto aqui da discussão é importante, principalmente para nós, porque a gente sabe que a incidência de tuberculose no Brasil é alta. E aqui, um achado interessante. Se a gente tem uma contagem de glicose reduzida, menor do que 60 mg por decilitro, deve-se considerar algumas causas, como câncer, infecções bacterianas e pleurite reumatoide. Câncer também é um achado bastante comum, inclusive metástases, esse câncer quando achado na pleura, pelo que eu entendi, esse câncer quando achado no líquido interpleural, ele é um câncer metastático já. E aí pode ser um câncer de carcinoma de mama, depois a gente vai ver isso rapidamente. Mas se esses achados aqui, se a glicose não estava menor que 60 e esses outros pontos de achado aqui não evidenciam um diagnóstico, algumas outras medidas devem ser tomadas. Então, não evidencia o diagnóstico, primeira consideração é embolia pulmonar. A gente faz anjo-TC helicoidal ou cintilografia, anjo-TC é melhor. Se a gente identifica TEP, trata o paciente para TEP, anticoagulação. Se não é TEP, analisa os marcadores mais específicos, marcadores mais específicos de tuberculose no líquido pleural. Se dá positivo, trata para tuberculose. Se não é o caso, a gente vai observar o paciente. Melhora os sintomas dele desde a entrada no hospital? Se sim, vamos acompanhar o paciente e ver como ele evolui. Se não melhora, considerar biópsia pleural guiada por OSG, ou toracoscopia, ou algum outro exame de imagem. E aí essa biópsia aqui é para a gente descartar causas neoplásicas. Fazer uma investigação aí de causa neoplásica. Então, os grandes pontos da nossa discussão são derrame secundário, insuficiência cardíaca, o mais comum dos transudativos, inclusive, e aí como eu já falei, o mais comum dos casos exudativos, e aí tem uma consideração aqui em relação ao derrame secundário insuficiência cardíaca, que é quando os derrames são bilaterais, tem volumes comparáveis, o paciente não tem febre, não tem dor pleurítica, dor torácica pleurítica, provavelmente se trate de CC. E aí, neste caso aqui, a gente vai fazer um tratamento, para a insuficiência cardíaca. Se os sintomas persistem ao tratamento, paciente, aí a gente faz toracocentese de fato, toracocentese diagnóstica, analisando aqueles parâmetros. Se não for o caso, o paciente já chegou, mas o derrame já não é bilateral, não tem volumes comparáveis, o paciente está com febre, dor torácica pleurítica, a gente está
caminhando para descartar, né, derrame secundário na insuficiência cardíaca e vai fazer a toracocentese no segundo passo. Lembrar que o NT, Brain Natriuretic Peptide, né, BNP, maior do que 1.500 picograma por ml é praticamente diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. No caso de hidrotórax hepático, né, qual que é o principal mecanismo? Né? O que acontece no hidrotórax hepático? Então, a gente tem uma afetação hepática, pode ser, por exemplo, cirrose ou ascite, e nesses dois casos a gente vai ter um líquido que vai, como está congestionado esse fígado, a gente vai ter um líquido, e a gente tem duas estruturas que estão em contato direto, né, que é a cápsula do fígado e o diafragma. Esse líquido aqui ele pode passar pelos pequenos orifícios do diafragma e começar a preencher o espaço pleural, né? E aí provavelmente ele vai preencher o espaço pleural direito, vai produzir uma dispneia grave, né? E aí a relação entre a dispneia que de fato produz e o líquido é a velocidade em que o líquido preenche e a quantidade do líquido está preenchendo o espaço pleural, né? Mas no hidrotórax hepático costuma se localizar à direita o derrame. Derrame parapneumônico, né? Então, quais são os comuns achados para o derrame parapneumônico? Pneumonias bacterianas, abscesso pulmonar ou bronquiectasia, né? São as causas mais comuns do derrame pleural exudativo, como já bem mencionamos. E aqui o livro cita o termo empiema, né? Que significa empiema, um derrame grosseiramente purulento. Então, pus demais. Fez toracocentese, aquele pus marcado ali, bem amarelado, já quase creme. Isso é um empiema que se formou nesse lugar. Né? O livro faz alguma separação em relação à pneumonia bacteriana anaeróbia ou infecções anaeróbias. Né? Na aeróbia, a gente vai ter um achado mais agudo, né? Um quadro mais agudo, doença febril aguda, dor torácica, expectoração e leucocitose. E nas anaeróbias, a gente vai ter um quadro mais subagudo, né? Com emagrecimento, leucocitose aumentada, anemia leve e algum fator que predispõe à aspiração. Certo? Outro ponto interessante é que se o líquido livre, então a gente fez ali a tomografia, fez o raio-x de tórax, e o líquido livre não separa o pulmão até 10 milímetros, não precisa fazer a toracocentese terapêutica, né, que é o alívio da pressão. Mas se ele separa o pulmão da parede torácica por mais de 10 milímetros, se atinge 10 milímetros, deve-se fazer essa descompressão, né, a toracocentese terapêutica para aliviar os sintomas do paciente. Se o paciente tem sintoma, obviamente, ele só chegou a você porque ele tem sintoma, mas imaginando o caso aí, certo? Derrame secundário no plasias malignas aqui. Então, derrames pleurais malignos associados a doença metastática são o segundo tipo mais comum, o primeiro é o parapneumônico, e a gente tem alguns achados, né? O carcinoma de pulmão, de mama e linfoma. Nesse caso, a gente vai ter um achado exudativo, com nível de glicose reduzido, possivelmente reduzido, se a carga tumoral ali naquele espaço é alta. Né? E aí a gente confirma o diagnóstico fazendo citologia do líquido pleural. Né? Lembrando que ele está nesse ponto aqui embaixo. Que ele está nesse ponto aqui. Né? Então, a gente vai identificar já alguns achados ou vai fazer uma biópsia pleural. Né? Mas vai identificar alguns achados aí que sugerem já achado neoplásico. Mesotelioma, né? Um tumor primário da pleura aí no caso. As células mesoteliais que revestem as cavidades pleurais. E a maioria está relacionada à exposição ao asbesto, né? Asbestose. Na radiografia a gente tem um derrame pleural e espessamento pleural generalizado com o hemitórax retraído. Por quê? Porque espessamento pleural generalizado, porque essas células estão espessando a pleura, né? Muito óbvio. É um achado que a gente consegue observar na imagem. E aqui, derrame secundário a embolia pulmonar, né? Diagnóstico mais comumente passa desapercebido. Dispneia é a queixa mais comum em relação a quase todos eles. Aqui vai ser um achado que pode ser, né, mais agudo, mas pode ser também uma produção bem crônica, né? Pequenos êmbolos ali, né? Pequenos êmbolos ali ocluindo vasos mais distais, e a gente tem a possibilidade de formação de derrame pleural. Né? E aqui a gente realiza
TC, tomografia helicoidal, né? Angiotomografia, citada lá pelo pessoal da Sanar como mais comum, o tratamento anticoagulação, mesmo nos pacientes com derrame pleural. Pleurite tuberculose, que é uma reação de hipersensibilidade à proteína do bacilo da tuberculose, né, no espaço pleural. Então a gente tem ali a proteína, a própria tuberculose produzindo um alargamento do espaço interendotelial, e a gente tem a proteína da tuberculose saindo ali, produzindo uma reação de hipersensibilidade. A gente vai ter um achado com os marcadores de inflamação, como o gama interferon, maior do que 140 picograma por mililitro, adenosina desaminase, maior que 40 UI por litro, mas são achados que estão relacionados diretamente à tuberculose primária, né? A gente vai ter esses marcadores de tuberculose no líquido. Derrame secundário a infecções virais. O livro fala que o diagnóstico não é estabelecido em 20% desses derrames exudativos e eles acabam regredindo espontaneamente. E aí o quilotórax, que eu achei um ponto interessante, né? A causa mais comum é traumática, então a gente tem um trauma ali produzindo obstrução e a gente vai ter uma toracocentese mostrando líquido leitoso, né? Nos pacientes em que não existe história de trauma, você faz toracocentese com esse líquido leitoso, o que pode ter acontecido, né? A gente vai fazer um linfangiograma, uma linfangiografia ou tomografia de tórax mediastino para observar a presença de linfonodos, né? Pode ser aí um processo neoplásico. Pode ser um processo neoplásico. E estes pacientes, é um ponto interessante, esses pacientes não devem ser submetidos a toracostomia prolongada com drenagem. Por quê? Porque ele vai começar a perder muita proteína, ele vai ter desnutrição e imunossupressão, né? A gente vai roubar células de defesa e moléculas proteicas desse paciente. Hemotórax, né, um achado de na toracocentese, a gente fez o raio-x, observou o derrame pleural, fez a toracocentese e observa sangue, né? E aí, neste sangue, para ser considerado hemotórax, o hematócrito deve ter mais que a metade do valor determinado no sangue periférico, né? Então, se a gente tiver um hematócrito de 42%, a gente tem que ter no mínimo mais de 21% hematócrito neste líquido para, de fato, diagnosticar hemotórax, né? E aí, inserção de dreno, a gente remover aí esse volume sanguíneo que foi produzido. Se o sangramento não parar, obviamente, a gente deveria fazer uma toracostomia para identificar esse ponto de sangramento, talvez fazer ablação, né? E aqui um ponto sobre causas diversas. O vídeo está ficando gigante. Causas diversas de derrame pleural. Quais são os possíveis diagnósticos diferenciais de derrame pleural? E é muita coisa, né? É muita coisa, uma discussão bem grande, né? E a gente fala de derrames pleurais transudativos, vou aproximar um pouco, derrames pleurais transudativos, né? Com 2 pontos aqui, 3 pontos, acho que mais importantes: insuficiência cardíaca congestiva, cirrose, síndrome nefrótica. Por que síndrome nefrótica? Porque esse paciente perde proteína, se ele perde proteína, a pressão colóide dele é baixa, e aí ele transsuda, e pode transudar nos pulmões, né? E aqui, para os casos urinotórax, eu achei interessante, foi um caso que eu vi no aula, inclusive. E aqui, para os casos de doença de derrame pleural exudativo, a gente tem as doenças neoplásicas, doenças infecciosas, embolia pulmonar, doença gastrointestinal, né? No caso de doença gastrointestinal, tem um achado importante que está descrito aqui, se não me engano. Um achado importante. Aqui, procedimentos médicos causam derrames pleurais são cirurgias abdominais. Não, não é esse ponto, não. Asbestose, tumores ovarianos produzem a síndrome de Meigs, né? Ascite e derrame pleural, alguns fármacos. Provavelmente não tenha sido aqui que eu tenha achado essa discussão. Bom, mas tem um achado interessante em relação à doença gastrointestinal, né? Sobretudo doença pancreática, eu acho que era o ponto de discussão. Mas aqui os principais achados, né? Os achados podem ser diversos, né? Doenças vasculares do colágeno, o pessoal do Sanar cita
principalmente lúpus e pleurite reumatoide, né, secundária artrite reumatoide, pós-operatórios, exposição a asbesto, sarcoidose. Sarcoidose também é um achado que pode trazer transudado exudativo, pode trazer derrame pleural exudativo ou transudativo. Lembrar desse ponto, né? Duas discussões podem trazer esse mesmo achado. Sarcoidose e embolia pulmonar. Tá ficando muito longo isso aqui, então vamos lá. Né? Mapa mental do Sanar. Né? Derrame pleural. Quais são os 3 pontos? Qual que é a origem, de onde veio, por que começou, como identifica a etiologia e qual que é a clínica. Né? Qual que é a clínica, basicamente, do paciente? Tosse seca, dispneia e dor pleurítica. Dispneia como o sintoma mais comum aqui desse achado. Né? E aí, o paciente pode apresentar febre? Pode, né? Vai identificar pra gente, vai indicar, talvez, vai fazer a gente pensar mais numa causa infecciosa. O paciente pode apresentar febre, inclusive no TEP. Origem. Quais são as possíveis origens? Né? Nas membranas pleurais, malignidade. Pulmonar, pode ser edema pulmonar, e extrapulmonar ou extrapleural, causas do mediastino ou diafragma, como a gente falou ali, no caso, por exemplo, de uma ascite, né, ou cirrose hepática. Tórax-sintese diagnóstica. O que a gente vai observar? Se é um transudato ou exudato, se tem sangue, se o hematócrito é maior do que 50% do que está no sangue normal, se tem redução da pressão osmótica, a gente vai observar síndrome nefrótica, né? Cirrose hepática e síndrome nefrótica, TEP, aneurisma neoplasia, pode produzir hemotórax, aumento da pressão hidrostática, né? Insuficiência cardíaca congestiva sendo o principal ponto da gente aqui, mas pode ser hipotireoidismo, atelectasia, quilotórax, ou se é um parapneumônico, né, nas possibilidades exudativas, ou um empiema, formação de grande quantidade de pus, né, por infecção ou pneumotórax. E aí um outro ponto que eu queria trazer aqui, eu acho que aqui no livro do Sanar, bom, tem, né? Então, queria mostrar isso aqui, né, esse achado imaginológico aqui, que é essa parábola que é formada aqui, né, próxima aqui ao seio costofrênico, se chama parábola de Demoisier, né, delimita o limite superior do derrame pleural. E aí tem alguns outros sinais aqui que eles sugerem para a gente observar também, mas são interessantíssimos. Né? Então, tá aqui, seio costofrênico, observa a sua classificação do seio costofrênico, né? E aqui na seta vermelha é a parábola com a concavidade para cima, que é a parábola de Demoisier, certo? Seguindo aqui, tem outro mapa que eu achei interessante para a gente observar. Né? Então, derrame pleural. Achados. Tosse, dispneia e dor pleurítica são os grandes achados. Né? O que a gente vai fazer aqui? Radiografia de tórax em decúbito lateral ou ultrassonografia à beira-leito. Derrame puncionável? Se sim, toracocentese. Se não, observa o paciente. Na radiografia, se a gente tem aquele desplazamento, né, de mais de 10 milímetros, vai fazer toracocentese terapêutica. Se não, observação do paciente. Se a gente realizou a toracocentese, o que a gente vai observar nela? Os critérios de Light. Né? Então vai observar o DHL, a proteína e a relação entre o DHL e o limite superior normal do DHL sérico. Né? Se a gente tiver o 2/3 mais alto, é exudativo. Qualquer um desses aqui, né, positivos, vai mostrar para a gente um derrame pleural exudativo. Certo? Então, o DHL do líquido pleural contra o DHL sérico maior que 0,6, e aí são pontos que tem que observar, critérios de Light. E proteína pleural maior que a proteína sérica em 0,5, né? A relação entre as duas maior do que 0,5. Se não for nenhum desses critérios foi preenchido, é transudativo, certo? E aqui já é uma discussão de pneumotórax. Tem bastante coisa aqui, né? Bastante coisa. Ultrassonografia eu ainda não sei observar. Aqui a gente consegue ver
na TC, né? Essas formações, ressonância magnética que a gente raramente vai usar para fazer isso, né? A não ser que seja, né, um segmento aí de um achado que sugeriu malignidade. Radiografia em decúbito lateral, olha para onde foi parar o derrame pleural, né? Então vai acometer toda essa parte lateral aqui da câmara do hemitórax esquerdo. O decúbito lateral fica desse jeito aqui. E aí é no decúbito lateral que a gente vai observar, né, essa 10 milímetros maior ou não. Porque senão, se estiver em pé, esse derrame lateral, esse derrame vai ficar só de um lado aqui. E como é que a gente vai medir, né? Sobretudo se ele for uma parábola. Então, decúbito lateral aqui a gente mede e aqui a gente tem um derrame maior que 10 milímetros, deve-se fazer toracocentese terapêutica aqui inicial, nesse ponto. Outro aqui, radiografia, né? Outra radiografia aqui. Então, bastante interessante essa discussão de derrame pleural, lembrar que tem diversas causas e lembrar de algumas coisas que a gente deve fazer desde o início aí. As possibilidades estão aqui marcadas, né? Várias possibilidades para a nossa discussão aqui do Brasil, que é o que o Sanar traz aí mais, né? As exudativas vão ser pneumonia bacteriana, neoplasia, tuberculose, e aí pancreatite, que foi o que eu ia citar, insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, nefropatias e hipoproteinemia, né? Por outras causas que não uma nefropatia, certo? E aqui, etiologias podem cursar com derrame pleural transudativo ou exudativo, embolia pulmonar ou sarcoidose. Então, para continuar aqui nessa discussão, eu vou resolver aqui algumas questões aqui. Vou abrir essa visualização um pouco para a gente resolver algumas questões em relação a essa discussão, né? Algumas perguntas do Sanarflix, né? De uso Sanarflix. Vou abrir assim, fica bem grande. Análise do derrame pleural. Então, questão 1, né? 1 de 15. Análise do derrame pleural com relação proteína do líquido pleural, proteína sérica igual a 0,8 e LDH no líquido pleural contra o LDH sérico igual a 1,5. Lembra lá dos nossos critérios, né? LH 0,6, proteína sérica 0,5. Então aqui sugere para a gente um transtorno que está produzindo um derrame pleural exudativo, né? Quais são as causas? Então, o que sugere, né? O que é exudativo aqui? Insuficiência cardíaca congestiva? Não. Neoplasia? É exudativo. Vamos ver se tem outra coisa que sugere também. Síndrome nefrótica? Não é exudativo. Hipoalbuminemia pode acontecer aqui nesse ponto, também não é exudativo. Cirrose hepática também não é exudativo, né? Então a única possível causa é a neoplasia, segundo os critérios de Light. Vamos lá para mais uma pergunta, né? Causa mais comum de derrame pleural transudativo é. A gente viu isso várias vezes, né? Insuficiência cardíaca congestiva, certo? Insuficiência cardíaca congestiva é mais comum. Estatisticamente, insuficiência cardíaca congestiva é a principal causa de derrame pleural transudativo. Vamos lá para mais uma pergunta, talvez a última pergunta aqui. Sobre derrame pleural, assinale a alternativa incorreta, né? Toracocentese com retirada de mais de 1,5 litro predispõe a edema agudo pulmonar de reexpansão? Sim, predispõe, não pode tirar nem tão rápido e nem tanto. Todo empiema deve ser drenado? Ataques próprio contrário, sim. O derrame pleural típico da artrite reumatoide é caracterizado por glicose muito baixa, LDH elevado e pH menor do que 7,3. Bom, essa daqui é uma opção, não temos certeza absoluta que essa aqui está correta. Mas o derrame pulmonar secundário e a embolia pulmonar são sempre um exudato geralmente unilateral, né? É sempre um exudato? Não, pode ser transudato também. Então vamos ver. Derrame pulmonar, tá? Alternativa
E, né? Vamos ver aqui, só a explicação rápida. Acho que ele explica somente as outras, né? Então, o derrame pleural tipo da artrite reumatoide tende a ser exudativo, com contagem elevadas de monócitos e leucócitos, LDH maior que 700 e glicose menor do que 60, que é a nossa C. A A explica o mais óbvio, né? Não pode tirar muito rápido nem muito. O B, todo empiema deve ser drenado? Sim, né? O termo empiema refere-se a um derrame grosseiramente purulento e o manejo geralmente inclui início imediato de antibióticos e drenagem do líquido pleural infectado, mas ele não fala sobre a D, que é a nossa resposta aí, né? Então, para finalizar aqui essa discussão, esse vídeo, eu vou vir aqui para o TOI, para a gente, TOI, né, casos clínicos de medicina interna, para a gente dar uma olhada nesse caso aqui e discutir e ver um pouquinho do que o TOI traz para esse caso. Então, caso 45, mulher de 32 anos, vai à emergência queixando-se de que tem tosse produtiva, febre e dor torácica há 4 dias. Ela foi examinada há 2 dias na clínica do seu médico com as mesmas queixas. Foi feito diagnóstico clínico de pneumonia e ela foi mandada para casa com prescrição para administração de azitromicina por via oral. Desde então, a tosse diminui em quantidade, mas a febre não regrediu. Ela ainda tem dor do lado esquerdo do tórax, qual piora quando tosse ou respira fundo. Além disso, o paciente começou a sentir uma falta de ar quando anda em volta da casa. Não tem outra história médica, não fuma e não tem história de exposição ocupacional, não viajou para fora do país, não tem contato com doentes. Chegando lá no ambulatório, tá? Chegando no consultório, no exame físico, você observa que a temperatura dela é de 39,7, né? Ela está febril, pulso é de 116 batidas por minuto, a pressão arterial de 128 por 69, uma pressão que está ok, não chama muita atenção. Frequência respiratória de 24 movimentos por minuto, com respiração curta, e a oximetria de pulso é de 94% em ar ambiente. No pulmão esquerdo, há diminuição do murmúrio vesicular na região posterior da base, com maciçez à percussão, até o campo médio, onde há alguns estertores. A ausculta do pulmão direito indica normalidade. O coração está taquicárdico, mas sinusal e sem sopros. Né? E aí o livro deixa duas perguntas, né? Duas perguntas principais. Qual o diagnóstico mais provável e qual deve ser o próximo passo? Né? Então, pensar sobre o diagnóstico mais provável, imagino eu, no nosso raciocínio, né? Que deva ser um derrame pleural parapneumônico, né, pela pneumonia que ela teve, uma pneumonia que aparentemente não foi resolvida, talvez ela tenha infecção por algo que seja resistente ou algo do tipo, né, o paciente ainda está febril, né, ela está aumentando as incursões porque ela tem um derrame pleural que está dificultando, né, as capacidades respiratórias dela, então na minha opinião, o diagnóstico mais provável de doença de derrame pleural parapneumônico. Né? E qual deve ser o próximo passo? Então, observando isso aqui, o livro já falou que a gente tem um raio-x de tórax, né? Vou até mostrar para a gente aqui o raio-x, que é inclusive o caso que eu coloquei lá na, no negócio de patologia, na discussão. Né? Então a gente observa aqui, né, no campo pulmonar esquerdo, aqui no hemitórax esquerdo, uma grande formação, né, um grande derrame aqui, uma grande formação de líquido, com uma parábola de de Maizière, né, a concavidade aqui é importante, né, uma formação de líquido importante, a gente observa aqui o perfil, né, o lateral. Além disso, além deste derrame, se a gente observar, então ela tem uma trama vascular preservada, o seio costofênico do lado direito está normal, né? A gente tem uma curva normal do diafragma,
a gente não tem, ainda não tem, pelo menos, né, não tem extensão suficiente para produzir esse deslocamento do mediastino para o lado contralateral, né? Então, o próximo passo, no meu raciocínio, o próximo passo é fazer uma toracocentese e observar quais são as possibilidades aí nesse, nesse líquido, né? Provavelmente vai ser um transudado, mas a gente deve observar e fazer cultura para alguns biotipos. Então vamos descer aqui, ver o que ele sugere. Né? Então, resposta para o caso 45, derrame pleural para pneumônico, de fato. O resumo: mulher previamente sadia, de 32 anos, diagnóstico clínico de pneumonia adquirida na comunidade, que não melhorou com tratamento ambulatorial. Ela tem diminuição do MV, maciez na base esquerda, sugerindo grande derrame pleural, que é confirmado pela radiografia. O derrame provavelmente foi causado por infecção do parênquima pulmonar adjacente e pode ser causa da não melhora com os antibióticos. Né? Diagnóstico mais provável: derrame parapneumônico com complicação de pneumonia. E o próximo passo, toracocentese diagnóstica para auxiliar na identificação da causa do derrame e determinar a necessidade de drenagem. Né? E aqui o livro TOI, que é genial, faz uma boa abordagem, tem uma abordagem bem generalizada sobre derrame pleural e lá embaixo sugere quais são os possíveis achados e aqui embaixo tem algumas questões de compreensão. Né? É bastante interessante. Esse livro aqui é maravilhoso. Vou mostrar aqui. Chama Toy Patlan. Casos clínicos em medicina interna, eu acho que eu acho que a galera chama de LANGE, mas não tenho certeza. 60 casos clínicos com questões de compreensão. Livro ótimo. Bom, é isso. Claro que eu já fiz a leitura ali do derrame pleural e vou fazer leitura de pneumotórax também. Eu não vou trazer vídeo de pneumotórax. Eu acho que é uma discussão que já foi mencionada muitas vezes. Eu fiz um pequeno resumo aqui, mas não vou fazer um vídeo dessa discussão. Acho que não tem necessidade. Né? Então é isso.